Bem-aventurados os homens que me conheceram no Velho Testamento, porque agora não temos mais essa versão aqui. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Olá senhores, bem-vindo ao canal. É muito comum a gente ver vídeo de pessoas aí na internet dizendo que finalmente agora elas cansaram de moleque e elas vão mudar radicalmente a sua postura. Eu já vi isso várias vezes e eu diria inclusive que é um clássico. Eu acho que a maioria das pessoas em algum momento da vida vão dar esse tipo de declaração, porque geralmente o que acontece? A pessoa quando é jovem e inexperiente, ela é pouco seletiva, se relaciona com os caras que não querem nada com nada, inclusive muitas acabam até engravidando nesse processo, porque não vem escrito na testa dos homens que eles não vão ter responsabilidade e ghost. Foi exatamente assim, por exemplo, que eu vim ao mundo. Minha mãe se relacionou com meu pai quando ela era jovem e inexperiente, e para não carregar toda a culpa de ter engravidado na adolescência de um cara que ela nem tinha relacionamento, mamãe também já chegou a declarar que ela foi vítima do patriarcado. A partir do momento que você diz que não vem escrito na testa dos caras que eles não vão ser bons namorados, automaticamente a culpa é do cara. Isso deveria estar escrito na testa dele. Como que as donzelas vão saber selecionar os homens se isso não tiver escrito na cara dele? É claro que muitos especialistas se perguntam onde está a intuição feminina nesse momento. Por que senhoras, quando são jovens e estão no auge da sua beleza, muitas vezes escolhem parceiros para se relacionar que não são pessoas muito boas e elas só vão descobrir isso depois? Será que o problema é porque não vem escrito na testa dos caras que eles não são boas pessoas, ou o problema tá na seletividade das senhoras que muitas vezes acabam se entregando para homens que elas meio que percebem desde o início que não vão ser bons companheiros, mas mesmo assim insiste no relacionamento? Inclusive muitas pensam assim: ah, tudo bem, vai, ele errou comigo uma vez, deu uma de louco, mas eu vou dar uma segunda chance pro menino, vai que ele muda, né? Mas na maioria das vezes eu acho que os caras nunca mudam. Essas senhoras que são feitos de gato e sapato ficam meio que traumatizadas e começam a declarar que os homens não estão nem aí pra nada e não querem saber de relacionamento. E é exatamente nessa hora que muitas declaram oficialmente que agora chega. Cansou de moleque e agora não vai ter moleza e é só depois do casamento. No vídeo de hoje tem um caso de uma senhora que é bastante conhecida na outra rede social, e é só por isso que eu tô trazendo o vídeo dela aqui pra gente poder analisar de forma respeitosa, nada de exaltações, pra gente saber o que tá acontecendo. Se ela tá desabafando sobre esse assunto na internet, isso é um sinal que essa questão aí tá incomodando ela, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. Tente não se impressionar com o drama dessa influenciadora que, pelo jeito, tá sendo vítima dos homens que ela mesma escolheu se relacionar. Bem-aventurados os homens que me conheceram no Velho Testamento, porque agora não temos mais essa versão aqui. Primeira coisa que eu fazia: cozinhar para ficante. Eu simplesmente fazia jantinha pro ficante. Cara que saía do rolê e vinha jantar na minha casa. Tinha um carinha que eu ficava há muito tempo atrás e eu fazia jantinhas pra gente. Só que assim, ele era muito querido também. Tipo, toda semana a gente saía pra jantar fora. E aí, uma vez na semana, eu costumava fazer umas surpresinhas, assim. Tipo, eu fazia uma massa, um negócio pra esperar ele, sabe? Só que ele, tipo, chegava na minha casa quase meia-noite. E aí, antes dele ir embora, eu resolvi alinhar as expectativas. Eu tinha muito dessa. Tipo, se a gente tava se vendo com uma frequência muito grande, tipo, toda semana, aí eu já queria alinhar a expectativa. Evita sofrimentos futuros. Mas no caso desse boy específico, eu tava um pouquinho mais emocionada. E aí eu falei pra ele que a gente já tava se conhecendo há um tempo e tal, mas, ai, cara, só de pensar eu falando isso, quando eu falei pra ele que eu queria saber se a gente... Queria saber em que vibe a gente tava, se a gente tava na mesma vibe, se ele tava curtindo, que eu tava gostando de ficar com... Aí eu comecei a me declarar, né, que eu já sou dessa. Comecei a falar que eu tava curtindo ficar com ele e que a gente tinha muita coisa em comum e tal. Eu acho que o cara já sentiu uma pressão ali. Aí ele falou assim pra mim: Se eu vim ver uma cara... então, eu gosto de ficar com você, mas eu não tô pronto pra um relacionamento agora. Que ódio. Eu pensei, então que merda a gente tá fazendo aqui? Se você não tá pronto pra um relacionamento, meu querido, por que a gente tá se encontrando toda semana, pontualmente? Por que a gente tá jantando junto? As nossas conversas não eram superficiais, a gente tava se conhecendo de fato. Me senti meio babaca, assim, sei lá. Enfim, depois disso a gente terminou. Ele falou assim: ai, não me ache um babaca, não me bloqueie, mas eu não quero um relacionamento e tal. Eu pensei, é óbvio que eu vou te bloquear, mas eu não bloqueei também, sei lá.
Também não achei necessário, enfim. Se o cara não tava querendo, por que eu ia bloquear ele, né? A gente bloqueia quem tá querendo uma coisa que a gente não quer. Mas eu me senti tão humilhada, sério. Tipo, depois desse dia eu parei de querer me encontrar com ele com mais frequência e tal. Ficou uma coisa bem casual. Eu ainda fiquei com ele algumas vezes, óbvio. Mas eu já sabia que ele não queria, então, tipo, quando eu ficava com ele eu achava que eu tava cometendo um erro. Era pra ser um vídeo falando sobre vários fatos, mas esse fato me prendeu bastante aqui. Eu acho que vou fazer um outro. De um outro dia que eu fui humilhada, quando eu era mais nova. E assim, problema nenhum em falar sobre isso, tá? Ficou no passado, tipo, semana passada. Tá aí o drama dessa senhora, inclusive um forte abraço aí pra ela. Nada do que eu vou falar aqui no vídeo é pra desmerecer ou desqualificar essa pessoa de alguma forma. A única coisa que eu queria entender, porque isso aí que acontece com ela, acontece com a maioria das donzelas, é o porquê que algumas senhoras valorizam tanto homens que não demonstram que estão interessados em ter um relacionamento sério e, por outro lado, aqueles caras mais posturados que não ficam se declarando e se rastejando por uma pessoa que ele acabou de conhecer. Esse sim tem o tratamento VIP. Essa senhora aí, por exemplo, com todo respeito, mas ela fazia até jantinha pro cara que tava chegando do rolê. Ou seja, provavelmente era um cara que não tinha dificuldade para relacionamento e talvez isso aconteça ou pelo fato do cara ser muito gato ou ter boas condições financeiras, e para esses aí muitas fazem uma vista grossa e tratam o cara que nem um bebezão. Nesse caso aí que a pessoa contou a história, se ele tava saindo para outros lugares, ficando com outras pessoas, isso significa que ele não queria ter um relacionamento sério. Aí o que ela fez? Mesmo assim, foi lá e perguntou pra ele pra alinhar as expectativas e o cara disse que não tem interesse. E mesmo assim ela voltou a sair com ele depois de forma recreativa, sem compromisso. Ela disse também que se sentiu muito humilhada, viu, gente? Ela achou que o cara queria ter um relacionamento sério com ela, mesmo vivendo uma vida de solteiro como se não houvesse amanhã, e o cara que quiser se relacionar com ela agora vai ter que passar por um rigoroso processo seletivo. Todos os benefícios que o cara cafajeste que ela se relacionou há um tempo atrás, nenhum deles vai ser concedido ao novo namorado, mesmo que ele seja diferente, não interessa. E se for isso mesmo, a gente chega à constatação que não compensa. Como assim que a pessoa do vídeo tratava o cara que nem um rei, fazia janta pra ele, apesar que o cara era bacana com ela também, né, pessoal? Eles saíam juntos pelo menos uma vez por semana, mas pelo que eu entendi nessa história aí que ela contou, é que ela tava mais interessada pelo cara do que o cara por ela. E eu acho que esse é o único jeito que um relacionamento pode dar certo. O homem nunca pode ser mais apaixonado pela mulher do que a mulher por ele, porque ela vai achar que o cara nunca se relacionou com ninguém, tá desesperado, é um fraco que não pode nem ver um emocional diferente na sua frente, que já perde a peruca e fica se ajoelhando. O segredo é o seguinte, senhores, embora eu não tive muito sucesso também nos relacionamentos e teoricamente não tenho o direito de ficar falando sobre o relacionamento dos outros, mas eu acho que a única saída é essa. Por mais que o cara goste de uma senhora, ele nunca pode ficar demonstrando isso demais, assim a troco de nada, porque se ele fizer isso, quem vai estar fazendo o papel da donzela romântica é o cara. E é por isso que muitas acabam se interessando por cafajestes e depois se arrependem amargamente, declaram que isso nunca mais vai acontecer. Mas se chegar um cafa que tem uma boa aparência ou alguma outra característica que a pessoa goste, é dentro. E muitas vezes a mesma pessoa que falou que cansou de moleque e agora vai ser diferente, ela mesmo meio que dá uma esquecida dessa promessa que ela fez pra si mesma, porque como diz Thiago Schultz, as emoções estão aí pra ser sentidas. Além disso também, um fator bastante problemático desse negócio de homem ser romântico é que, se você for pensar, o cara quando age desse jeito é porque ele tá dominado pelas emoções e ele para de se comportar de forma racional. Esses caras criam uma imagem na qual ele começa a idealizar a mulher, falando que ela é a escolhida de Deus, é a mulher da vida dele, eles nunca vão se separar, e se um dia a mulher decidir separar desse cara, muitos acabam agindo de forma violenta, porque se o cara deixou de ser racional para ser guiado pelos sentimentos dele, isso pode resultar em esse cara fazer alguma covardia com a pessoa que decidiu separar dele. E é exatamente por isso que os vídeos desse canal aqui salvam tanto a vida das mulheres quanto dos homens. Se os caras não se apaixonassem e não adquirissem essa sensação de posse pelas pessoas que ele se relaciona, não haveria tantos casos de crimes passionais como hoje em dia. Só que da mesma forma que essa senhora aí já cometeu esses equívocos de escolher se relacionar com homens que não demonstravam tanto afeto assim por ela, o mesmo já aconteceu comigo, por exemplo. Eu já me relacionei com senhoras mentirosas, traidoras, que
ficavam conversando com outros caras enquanto estavam se relacionando comigo, mas a culpa disso tudo é minha. Não adianta eu ficar falando que a senhora lá não presta porque ela me enganou o tempo todo e me fez de palhaço, sendo que eu que escolhi me relacionar com ela. Mas no caso das senhoras, eu acho que muitas em algum momento da vida vão dizer que cansaram de moleque, porque eu acho que isso meio que serve pra aliviar a dor que a pessoa tá sentindo por ela ter escolhido se relacionar com um cara que não tinha nada a ver. E se a gente for ver certinho, não é um negócio muito justo com os homens emocionados, que não querem passar uma impressão de ser cafajeste. Porque se for isso mesmo, e usando a história da pessoa aí como exemplo e com todo respeito, ela deu um tratamento simplesmente maravilhoso pro cara que só queria saber de bagunçar amorosamente com ela, inclusive depois eles até saíram de forma recreativa, e o menino bom que vai querer ter um relacionamento sério depois vai ter que passar por alguns testes que o cafajeste que a pessoa se relacionou no passado não precisou passar, e eu exijo explicações. Então, o que seria o certo a fazer nessa situação, senhores? Qual é a melhor forma de você se relacionar com uma pessoa que já teve vários relacionamentos mal sucedidos, mas agora cansou de moleque? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, mantendo respeito aí a pessoa que tá aparecendo pra não dar nenhum tipo de problema. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Júnior Prochaska Santos. Homens bonzinhos que esperam um dia ainda se apaixonar e viver uma louca história de amor, mas eles nem imaginam que vão ter que passar por um rigoroso processo seletivo, porque no passado recente a madame teve uma experiência extremamente ruim por ter se relacionado com o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!